Fala, nerds e geeks, tudo beleza com vocês? Eu sou o Geek e esse é o Canal Geek. Tudo beleza com vocês? Vocês legal. Tudo bem com vocês? Obrigado por chegar aqui para mais um vídeo. Estamos com o segundo vídeo após a nossa volta. No primeiro vídeo a gente falou sobre um pouco sobre a fase 4 e lá no final eu falei que a gente no próximo vídeo ou no próximo a gente falaria sobre os Eternos. E hoje estou aqui para falarmos nada mais, nada menos do que sobre os Eternos. Nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês quem são os Eternos, como eles surgiram, quem são, como talvez vai ser a adaptação da Marvel e também tentar explicar para vocês por que eles não ajudaram Thanos. Então, é isso. Então, vamos lá. E vamos começar. Primeiro a gente vai começar pelo início. Os Eternos foram criados pela lenda, claro, Jack Kirby, em 1976 e teve sua primeira aparição na sua HQ Eternos, volume 1. Mas quem são os Eternos? Os Eternos foram basicamente os primeiros seres a habitarem a Terra, mais ou menos há 1 milhão de anos atrás, quando os Celestiais chegaram à Terra. Os Celestiais são seres extremamente poderosos que vagam pelo universo, indo atrás de planetas que fazem experimentos e surgem uma nova raça. Em um desses experimentos, eles chegaram na Terra. E quando eles chegaram na Terra, eles fizeram 3 raças novas. Os Eternos, os Humanos e os Deviantes. Os Deviantes são seres um pouco mais monstruosos, mais do mal, que tem uma deformação muito feia. Os Humanos é o meio termo, nem mal nem bem. Os Eternos são como se fossem divindades, seres extremamente poderosos, com força sobre-humana, voo, tudo isso. O Eterno que chegou, foi da primeira geração, foi o Cronos. Após o Cronos, ele teve 2 filhos, o Zuras e o Alars. Esses foram a principal parte que a gente definir como vai ser as próximas gerações dos Eternos. Essa é a segunda geração. Lá nos primórdios lá dos Eternos, quando eles estavam na Terra, os Zuras e o Alars, eles brigaram para saber quem ia tomar o poder. O Alars perdeu, e quem fosse o perdedor acabaria sendo exilado. E Alars, como foi perdido, ele foi exilado para o espaço. Ele foi para... deixa eu ver aqui... em Urano. Lá eles criou os Ouranianos. Lá a população dele. Lá os Ouranianos estavam tentando ter alguma parte desses Eternos queriam fazer um plano para voltar à Terra. Alguns não queriam e eles ficaram lá. Então esses que tentaram voltar, eles na volta do espaço, quando subiram a nave, tiveram ataque dos Kree. E com isso, para se exilar do ataque dos Kree, eles pararam em uma lua de Saturno, a lua Titã. E lá criaram uma nova população. E vocês sabem que Titã é o planeta natal de Thanos. Ou seja, Thanos também é meio eterno. É um eterno. O Thanos não é 100% eterno. Ele tem aquela aparência um pouco do mal porque ele tem raça deviante no meio. Então, só pra falar pra vocês que o Thanos também é um eterno. Ele tem raça eterna no sangue dele. Beleza, mas os Zuras. Os Zuras ficou aqui na Terra e teve diversos filhos. Vários filhos. E é sobre esses diversos filhos que vai se tratar a Marvel. Que a gente vai falar. Que são a terceira geração dos Eternos. Os Eternos, na Terra, eles foram importantes em diversos momentos, porque eles ajudaram a progredir, a cultivar, a ler, a escrever, só que, porém, eles nunca interferiram e não podem interferir em momentos ápices, como assim, tipo em guerras, eles não podem interferir, porque a raça humana tem que aprender com os próprios erros, por isso eles foram isso. E eles eram vistos como divindades, por isso até o nome deles são ligados. Tena é Atenas. Antes era Azura ou Alura, uma coisa assim. Depois, por ser visto como Atena, mais ou menos ela mudou o nome dela para Tena. E assim foi isso. Então, agora vamos falar sobre algum dos poderes. Os Eternos têm muitos poderes. E tipo, eles têm, como fala assim, o pacote eterno que nasce com eles. Todos têm esses poderes. E também cada um tem o próprio que se diferencia. E alguns deles são imortalidade, força sobre-humana, telepatia, poder gerar campos de força, fator de cura acelerado, transmutação de objetos, manipulação genética e manipulação de energia cósmica. Todos esses são poderes do pacote eterno. Todos eles nascem com esses poderes, mas cada um tem um poder específico que fala. Agora vamos saber quem são os integrantes da terceira geração dos Eternos e quem são os seus poderes.
Eu vou usar minha colinha porque tem alguma coisa. O líder deles é o Ajak. E ele é o líder e ele tem, tipo, a luta corpo a corpo, um voo e uma resistência muito acima dos demais. Ele tem uma coisa que diferencia ele é o único que tem a capacidade de se comunicar com os Celestiais. O resto dos Eternos não conseguem, apenas o Ajak, que é o líder, consegue se comunicar com os Celestiais. Temos depois Athena. Athena, ela é específica em combate, a luta corpo a corpo. Ela é extremamente poderosa e sabe lutar muito bem. Próximo é o Ikaris. Ele é considerado o mais forte de todos os Eternos, porque ele não tem praticamente os poderes diferenciados deles, mas ele é muito bom em todas aquelas coisas. Em todos aqueles outros poderes do pacote Eterno. Ele também consegue soltar raios pelos olhos. Temos a Cersei. Ela consegue criar ilusões, e também ela consegue ter mudança e transmutação de objetos, assim como a gente aparece lá no trailer dos Eternos, que ela põe a mão na terra e começa a sair água. Temos o Kingo. O Kingo, ele é um samurai japonês, ou seja, ele é um samurai extremamente forte e sábio em lutas. Só que com isso ele usou a fama dele de samurai para virar um astro, ganhar bastante fama com isso, o Kingo. Temos o Phastos. O Phastos é como se fosse o ferreiro, ele tem manipular bem essas partes de fazer as armas e tecnologia. E por incrível que pareça, o Phastos, ele ser o ferreiro que faz as armas dos Eternos, ele é um cara muito pacífico, ele não gosta de combate. Temos a Makari. A Makari, ela tem a velocista dos Eternos, ela é muito rápida, muito mais rápida que até mesmo o Mercúrio. Ela também consegue criar veículos muito ágeis. Temos o Gilgamesh. O Gilgamesh é como se fosse a força bruta, como se fosse o tanque, se você jogar alguma coisa, algum jogo. Ele é forte e consegue tancar vários danos ali. E temos o Druid. O Druid, ele consegue controlar mentes, diferente dos outros demais. E ele tem... Sim, uma índole dele ele é um pouco diferente, ele é muito torturador. E ele tem os próprios planos e às vezes não vai muito com os Eternos. E temos também a Sprite. A Sprite, ela é meio infantil e dá muito trabalho. Ela é meio que uma trapaceira. A Sprite é uma Eterna com mais de milhões de anos. Mas ela, quando chegou aos 11 anos, ela parou de crescer. E fica num corpo de 11 anos para isso. É como se fosse um mini Peter Pan. Até parece um Peter Pan, basicamente. E também temos o Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro, ele não é um Eterno. Mas ele usa a espada do Ébano, que é uma coisa que tem sangue, eu esqueci da espada do Ébano. Mas é mais ou menos isso, que é um objeto sagrado que faz ter a ligação dos Eternos do passado até hoje em dia, mas ele não é um Eterno. Esses são basicamente os Eternos que foram trabalhados nas HQs. Agora vamos para a próxima parte. Agora é como a gente vai falar um pouco como vai ser a adaptação do MCU. O filme dos Eternos da MCU está na mão de Chloe Zhao, uma diretora chinesa, que ela acabou de ganhar o Oscar com o filme Nomadland. Seja, pelo menos, currículo bom a Chloe Zhao tem. Mas como a gente vai ser lá no início, quando a gente vê no trailer, a gente consegue ver as chegadas deles no início, nos primórdios da Terra. Até eles ensinam, passam a faca lá, a faca. Que aparece, acho, se não me engano, é a Jaque entregando um punhal para um humano. Beautiful, isn't it? Também a gente vai mostrar nesse filme a evolução, como vai ser do CS. Como eu falei, que os Eternos eles chegaram na Terra, eles passaram muito tempo observando, mas eles ajudaram na parte de cultivo, de evolução, de ler, escrever, e com certeza creio eu que deve mostrar isso, um filme de... Também vai mostrar um pouco mais de como serão os sentimentos de cada Eterno, que eles vão viver separados, como eles vão viver. E também, creio, eu esqueci de falar que os Eternos, eles são responsáveis por defender a Terra, mas não defender a Terra de guerras, mas sim de deviantes, que os deviantes são os principais inimigos dos Eternos. Então, aparece um momento no trailer que todos são reunidos se eu não me engano, acho que é Babilônia, que aparece um monte assim. Provavelmente eles estão preparando-se para a chegada de uma ameaça. E creio que deve vir uma ameaça um pouco mais forte dessa vez, porque eles vão interferir dessa vez no filme. No da Marvel deve aparecer alguma ameaça muito mais forte. E também terá nesse filme mostrar a conexão com o Cavaleiro Negro e ligar eles do passado ao mundo
mundo contemporâneo. Será a conexão dele. Mas quem será os vilões? Quem será os vilões geek? Eu não sei dizer, não temos nada confirmado. Eu acredito que seja algum deviante ou uma ameaça mais forte que o Thanos. Ou também, penso eu, que pode ser o Druig. O Druig, ele é como se fosse os apátridas dos Eternos. Que até um trailer mostra ali os Eternos se unindo em frente a um galpão, uma vila mais ou menos assim. E dentro desse galpão aparece saindo o Druig. E logo dá um corte, aparece várias pessoas sendo com os olhos vermelhos, sendo praticamente dando a entender-se que eles estão sendo controlados. Ou seja, quem sabe, vamos esperar a Marvel revelar novos trailers para a gente. Agora a gente vai falar um pouco sobre os atores, sobre quem cada um vai interpretar. O Ajak, nas HQs, que é o líder, ele é um homem. Só que pro filme ele terá uma mudança de gênero e será interpretada por uma mulher, que seria a Salma Hayek. Tem um pacote bem longo, a gente não precisa dar apresentações. A Athena será interpretada pela Angelina Jolie. O Ikaris pelo Richard Madden, ele que fez Game of Thrones. A Cersei será pela Agama Chan. Acho que eu falei certo o nome dela. O Kingo pelo Kumayo Kanijani. O Kingo, como eu falei, nas HQs, ele é japonês. E dessa vez aqui pelo ator ele será um indiano. Mas vamos ver como vai ser a adaptação na Marvel. O Fasto será pelo Brian Tyree Henry. A Makari será pela Laura Ridloff, não sei como fala. Aquela que fez The Walking Dead. O Gilgamesh será pelo Don Lee. O Druig pelo Barry Keoghan. A Sprite também mudará de gênero. Ah, esqueci, o Makari também nas HQs é um homem. E será uma menina dessa vez no filme. Uma mulher. A Sprite também é um menino nas HQs. Será uma menina. Será interpretada pela atriz mirim Lia Netug, não sei falar o nome dela. E o Cavaleiro Negro trabalhará pelo Kit Harington, que fez Game of Thrones. Agora, vou tentar explicar para vocês o porquê os Eternos não ajudaram os Vingadores na luta contra o Thanos e também contra as outras ameaças. Lá no início do trailer, aparece a Jaque, que é interpretada pela Salma Hayek, que narrando assim, ela fala mais ou menos assim que eles ajudaram a progredir, passaram diversos anos observando, só que eles nunca interferiram até agora. Ou seja, o que se pode deixar subentendido? Que eles nunca interferiram no decorrer do tempo, mas até agora. Mas agora eles irão interferir. Mas, que seja, poderá vir algo um pouco mais forte e perigoso que as outras ameaças que tiveram antes. We have watched and guided. We have helped them progress and seen them accomplish wonders. Throughout the years, we have never interfered until now. Mas por que isso, Gui? Vamos tentar buscar essas respostas lá nas HQs. Temos duas opções, duas possibilidades. As primeiras é que os Eternos lá nas HQs, eles são proibidos de interferir no decorrer do tempo dos humanos. Mas que até que ponto vai essa interferência? Se eles podem ajudar a cultivar, e tipo, eles não podem ajudar em guerra, mas podem ajudar a plantar batata, progredir, criar água. Interferência é essa. Que nas HQs, os Eternos são como se fossem computadores, porque eles são programados. Os Celestiais meio que dão uma programação para eles, não podem sair fora. Até por isso mesmo ele tem essa programação para que os Eternos não se voltem contra os Celestiais para poder atacar. Eles são diferentes dos humanos, que os humanos têm livre arbítrio para poder escolher seu caminho. Já um Eterno não pode. Essa é uma das opções. Agora outra opção que também é bem viável. Após Jack Kirby, teve a sua demissão da Marvel. Aí, mas Eterno estava dando continuidade. A Marvel então foi atrás de Neil Gaiman. Ele contratou assim, deu o nome do Neil Gaiman, ele faz o que ele quiser. E ele cria um novo arco. E nesse novo arco é quando os Eternos perdem a sua memória. Com culpa da Sprite que ela faz, ela usa o Animate e recria
e todos os Eternos perdem suas mentes e vivem como seres humanos normalmente. E como creio que seja bem provável que seja isso, para eles passarem tempos assim. E após o estalo do Hulk ou do Thanos, eles podem retomar a consciência, que ele mudou, de fato mudou alguma coisa, porque é as joias do infinito. Mas vamos ver e esperar como vai ser a adaptação da Marvel dos Eternals para o UCM. Então é isso, o vídeo fica por aqui. Muito obrigado por você que acompanhou aqui até o fim. Não se esqueça de deixar o like se você gostou, comentar e compartilhar com seus amigos. Espero que você tenha entendido quem são os Eternos, porque eles não ajudaram ao Thanos. Se tiverem alguma dúvida, escreve aqui no comentário. Vai lá, segue a minha página de games lá no Instagram. Estou postando coisas novas toda semana. Então vá, eu fico por aqui. Um grande abraço e fui!